Bebiano, caramba. Acabei de ver isso aqui no Twitter. Assim, ó, o primeiro artigo que eu escrevi, fazendo uma crítica ao que ainda nem era chamado de bolsonarismo, maio de 2018, greve dos caminhoneiros. Bebiano em cima da capota de um caminhão. Nossa, aquilo lá. Bolsonaro fazendo vídeo convocando as pessoas para apoiarem a greve dos caminhoneiros. É a revolta do povo. Felipe Martins fazendo post, textão no Facebook, falando que era a nova Tea Party. Né? A nova revolta do povo. O homem comum se rebela. O homem comum se rebelando contra o establishment. Esses caras, eles mergulharam numa vibe de grevista. Sim. Mano, cara, assim, é inacreditável. Os conservadores brasileiros, os caras que eram a fina flor do conservadorismo brasileiro, eles mergulharam numa greve de caminhoneiro. Cara, assim, mas não era uma greve qualquer. Uma greve que me fez sair de casa 3 horas da manhã com um galãozinho de combustível pra comprar gasolina às 3 horas da manhã num posto. E eu chegar no posto, tava uma fila gigantesca, 3 horas da manhã. E tinha gente, você lembra que tinha gente aplaudindo? Não, eu tô aqui na fila porque eles estão lutando por nós. A galera... prejuízo de bilhões e bilhões de reais esses caras deram pro Brasil. Janone surgiu aí, não foi? O Janone surgiu aí. Que era bolsonarista na época. O Janone surge aí. Outra coisa que Paulo, é muito louca, né? A tese do Felipe Martins é que eles eram homens comuns fazendo uma rebelião do homem comum. Aí como é que o Temer resolveu? Ora, então eles viriam com as reivindicações de homens comuns. Não, mexeram no preço da combustível. Então não tinha homem comum. Outra coisa, aí esses homens comuns foram se rebelar no governo do Bolsonaro. Como é que o Bolsonaro resolvia? Segurando o preço da gasolina. Então, tipo assim, não era de homem comum, era só uma greve de caminhoneiros. Sim, era uma coisa, como é que se fala? Corporativista. Né? E aí tinha os lockouts tocados pelas empresas, depois foram ver que várias dessas empresas se tornaram, tocados por bolsonaristas. E aí no governo do Bolsonaro, os empresários começaram a jogar junto ali em, vamos dizer, manifestações e eventos bolsonaristas. E aí você combina com o 7 de setembro de 2021, quando a Carla Zambelli lança o novo Janones, que foi o novo líder dos caminhoneiros, que era o Zé Trovão, que não era líder dos caminhoneiros. Não era? Não era. O Zé Trovão não era nada. Ah, ele foi um líder criado, inventado? Igual o Janones, que também nunca dirigiu um caminhão na vida. Que é a grande sacada, entendeu? Isso é tudo truque, cara. E o Bebiano, bom, tá lá, voltando a ele, o Bebiano, então, que foi um homem de primeiro escalão, né? No bolsonarismo, foi um cara que, putz... Primeiro dos traídos, né? Não, sim, o primeiro a ser... Primeiro a ser comido, descartado. como diz. O primeiro que a foto do lado do Bolsonaro foi apagada. Imprimir a foto sem ele. Né? Então, assim, um negócio... E quero dizer mais, eu acho que muita gente que engrossou a militância bolsonarista depois, nem sabe dessa história. Não, porque assim, isso aí foi logo no começo, né? E nem sabe do mérito dele na eleição do Bolsonaro, tá? Em certa medida, o Bebiano foi praticamente um coordenador de campanha. Não, ele foi o coordenador de campanha do Bolsonaro. Foi. Ele fez o trabalho de formalizar partido, formalizar apoio, transformar aquela rede de caras que gravavam vídeo do Bolsonaro ao redor do Brasil numa rede de candidatos para montar as chapas no PSL. Ele fecha o PSL, ele e aquele Julian Lemos. Eles que fecham o PSL para a candidatura do Bolsonaro. Então, eles fazem um trabalho gigante, estruturante para o Bolsonaro. O Bolsonaro ganha, Carluxo fica com ciúmes. Trabalha para arranca ele logo no começo do governo. Logo no começo. E assim, né? Fim trágico. Mas coloca aí o Bebiano falando. Mas o comportamento dele mostra uma instabilidade muito grande, Quando nível Carluxo, de agressividade, na maioria das vezes é uma agressividade despropositada, né, muito grande, aquilo não é normal. Eu coloquei na tela? Não coloquei na tela, não, né? Eu não tô conseguindo ver aqui, porque eles derrubam a gente, né? Ah, é? Então eu vou tirar. Vocês estão ouvindo o Bebiano, eles derrubam, Ele né? deveria procurar um tratamento. Em relação ao gabinete do ódio, foi isso aí que nós começamos a alertar o presidente, dizer o seguinte, olha, a fabricação dessas notícias falsas, isso tudo, isso não pode estar dentro do palácio. Isso pode dar um impeachment. O senhor que tem tanto medo de impeachment, vai deixar que isso se instale aqui? Isso foi quando? Começo 2019, né? Olha só, hein? Começo de 2019,
Bebiano vai no Roda Viva. Putz, e parou logo aí. O Bebiano foi no Roda Viva. Mas não tô E soltou essa aí, ó. Falando de gabinete do ódio, falando de coisa de se instaurar uma indústria de fake news, de notícias falsas, de incriminar os outros. Dentro do palácio. Dentro do palácio. Em 2019, o Bebiano já soltou essa aí. O cara que foi o coordenador de campanha do Bolsonaro, o cara que estava dentro do núcleo mais importante do bolsonarismo, falou isso aí no Roda Viva, em rede nacional. O Carlos Bolsonaro faz é tão grande e o presidente não consegue se contrapor ao filho. Ele não consegue, é como aquela criança que quer um presente no shopping, não ganha e sai rolando pelo chão, esperneando, e o pai não tem pulso suficiente para dar um basta naquilo. Então é mais ou menos o que acontece. Por quê? Um belo dia o Carlos me aparece com o nome de um delegado federal e de 3 agentes, que seria uma BIM paralela, porque ele não... Nossa! 2019! De um delegado e 3 agentes. É o Ramagem, o cara do Bemes Ventrelete, sei lá, o nome esquisito. Um dos Mateus ali. É literalmente a turma que foi pega agora. Cara, assim... Por quê? Porque tá aí, tá mais que provado. Vocês estão vendo aí um áudio, vocês não estão vendo o vídeo porque, né, por questões de YouTube e tal, mas vocês estão ouvindo um áudio de alguém que estava no núcleo do governo Bolsonaro. Alguém que foi um dos principais responsáveis pela eleição do Bolsonaro lá em 2018. Eu não sei se você que está assistindo a gente aí, se você entende a importância que o Gustavo Bebiano teve para a eleição do Bolsonaro. Ele foi absolutamente fundamental. Fundamental. Ele não foi alguém que ajudou. Ele foi alguém... Sem ele, o Bolsonaro não teria sido eleito. Exatamente. Não tem nenhuma dúvida disso. É só você estudar a história da eleição do Bolsonaro, você vai encontrar o Bebiano lá como uma pessoa central. Central. E aí, esse que foi uma pessoa central para a construção do governo Bolsonaro, esse sujeito foi descartado no dia 2 do governo. E aí ele vai lá no Roda Viva, em 2019, e solta essa bomba aí. Essa bomba aí que ele soltou em 2019 vai se mostrar absolutamente verdadeira 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. 5 anos depois. Pois é. E ele, olha como ele é preciso, né? Um delegado e 3 agentes. 5 anos depois. 5 anos depois. E aí, o que acontece? Aí é meio que um filme. Aí se você vai voltando em retrospectiva, né? Parece como quando chega no final do filme, dá um plot twist no final do filme, e aí o filme faz aquele reward, assim, vai mostrando o que aconteceu lá atrás e mostrando a mão da BIM paralela em tudo. A perseguição ao MBL, a tentativa de não sei o que, fecha aqui, persegue o Felipe Moura Brasil, tal. Aí você vai enxergando tudo o que aconteceu durante esses 5 anos em que esses caras estiveram lá dentro, em que eles empreenderam uma verdadeira Gestapo ideológica para perseguir oponentes políticos.